Olá, quero contar para vocês a história dos moravianos. A história dos moravianos é uma história de refugiados, de gente que era perseguida por causa da sua fé. Entre eles estavam os hussitas, seguidores de John Hus, aquele mesmo que 100 anos antes de Martinho Lutero já era um pré-reformador. E esses hussitas, ao longo dos anos, foram sendo perseguidos por causa da sua fé. Depois também veio a Guerra dos 30 Anos, que era uma guerra entre católicos e protestantes. E muitos irmãos fugiam dessa guerra. E iam para nações onde não tinha guerra. Todo mundo estava fugindo. É o que a gente vê hoje nos refugiados, né? Fugindo das guerras. E esses irmãos foram parar então na Morávia. E lá na Morávia havia um conde. O nome dele era Zinzendorf. E ele tinha uma propriedade enorme, uma fazenda, assim, a perder de vista as terras. E esse povo refugiado veio parar nas suas terras. E ele então permitiu que eles ficassem lá, porque o Zinzendorf, ele era um cristão, era um pietista, um homem realmente voltado para Deus, e ele permitiu que essas pessoas fundassem vilas nas suas terras. E Zinzendorf nem se envolvia com eles. Mas esse pessoal que veio de diferentes regiões eram todos cristãos. Mas eles tinham crenças diferentes. Um acreditava na Trindade, outro acreditava somente em Jesus. E aí eles começaram a ter muitas diferenças teológicas. Houve muitas diferenças. E eles começaram a brigar por causa disso. A ponto de cada um ter o seu culto e eles irem na igreja do outro, em pleno culto, mandar parar, chamando eles de hereges. Então estava havendo guerra entre eles. E quando o Zinzendorf viu aquilo, algo mexeu no interior de Zinzendorf, eu creio que foi Deus. Porque Zinzendorf foi até eles e disse assim: o que é que vocês estão fazendo? Nós somos irmãos em Cristo. Nós precisamos viver em unidade. Nós não podemos ficar brigando entre nós. Existem coisas que nós podemos relevar e outras não. Questão da salvação, de Cristo ser realmente o único que pode salvar, a questão da Trindade. Existem coisas que não podem ser negociadas, mas outras podem ser relevadas. Se você crê que Jesus ele vai estabelecer o milênio aqui na Terra e eu não creio, isso não vai fazer diferença. Mas se eu creio que salvação é pelas obras e você crê que não é pelas obras, isso já faz diferença. Porque isso é essencial. E salvação é por meio da fé. Não tem nada a ver com obras. Agora, se Cristo vai estabelecer milênio ou não, isso não é relevante. Isso que Zinzendorf falou. E aí, na noite de 13 de agosto de 1727, eles celebraram uma ceia do Senhor. E naquela noite, Zinzendorf chamou eles à unidade. Após aquela ceia, eles louvaram ao Senhor. Foi um culto que teve muitas visões, muitos irmãos tiveram visões de Deus. E nessas visões eles viram o Cristo sofredor, o Cristo na cruz, o Cristo que padeceu por eles. E aquilo mexeu muito com eles. E aquilo, irmãos, uniu esse povo. E eles passaram a se amar e viraram uma comunidade muito forte. Uma frase que eles tinham era:
conquistar para o cordeiro que foi morto a recompensa do seu sofrimento. Até a marca deles, o slogan, tinha lá um desenho de um cordeiro. Aí eles começaram uma reunião de oração. Começaram a orar. Sabe por quê? As nossas diferenças, elas acabam quando a gente começa a orar junto. E eles começaram um movimento de oração todos os dias. E eles não pararam mais. Sabe quantos anos durou esse movimento de oração? Os historiadores dizem que chegou a 120 anos. Ininterruptamente. Os morávios, eles enviaram missionários para o mundo todo. Eles mandaram tantos missionários que na era moderna ninguém mandou mais missionário para o mundo do que os moravianos. Conta até a história de 2 morávios que eles descobriram que numa ilha só tinha escravos. E só entravam naquela ilha escravos. E quem entrava naquela ilha jamais sairia dali. Ali morreria. E eles queriam pregar o evangelho naquela ilha. E eles perguntaram para o dono da ilha se eles podiam pregar o evangelho. Ele falou que não. Que ele era ateu. Ele era o dono da ilha. E ninguém ia pregar o evangelho lá. Aí eles falaram, e se a gente se vender como escravo? Ele falou, então tá. Eu aceito. Só que eu quero que vocês paguem por isso. Vocês vão ser meus escravos, mas vocês vão pagar o preço de vocês para que vocês tenham o direito de ser escravo aqui nessa ilha. Então eles se venderam, irmãos. Eles se venderam, pagaram e foram para aquela ilha. E nunca mais retornaram. Houve um grande clamor na noite do envio deles, o choro, porque sabiam que nunca mais veriam o rosto daqueles irmãos. Mas ao mesmo tempo eles estavam felizes, porque eles estavam praticando o ID de Jesus. Conta a história que aquela ilha, houve uma conversão em massa, houve um avivamento naquela ilha, por conta desses 2 irmãos que foram enviados para lá. O lema dos moravianos era oração, honra às escrituras e missões. Esses eram os 3 pilares dos moravianos: oração, honra às escrituras e missões. Eles foram a lugares nunca antes alcançados. Onde ninguém tinha ido para pregar o evangelho, os moravianos foram. Aquilo que a reforma falhou, Deus agora levantava os moravianos para fazer a obra missionária. É emocionante a história dos moravianos. Ela toca fundo ao nosso coração, porque foi um movimento de paixão por Deus. Foi um movimento de paixão por vidas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E até o nosso próximo encontro.